Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção que nos dá o Espírito Santo, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 20, 21 e 22. Amém, igreja? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 20, 21 e 22. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ficou sã. Amém, igreja? Esses são os versos desta manhã, da mensagem da palavra do Saudação da Manhã. Uma atitude de fé de uma mulher que à sua época vivia à margem da sociedade por causa de uma enfermidade facilmente tratada nos dias de hoje, mas que para a realidade do momento era até considerado impuro, era considerado imundo, e não podia ter convivência entre o povo daquela época, era isolado, porque toda a mensagem dada por Deus naquela época, infelizmente, não era bem traduzida pelos homens. As pessoas deveriam ficar isoladas simplesmente pelo fato de se tratarem, como fazem hoje nos hospitais. Era obrigação dos levitas, do sacerdócio, estar dando atenção àqueles que viviam nessas condições, com esse tipo de enfermidade, com lepra. Mas o homem havia afastado-se dos conceitos de Deus e desabrigado quem mais precisava. Mas o que mais me chama a atenção aqui nessa passagem é a atitude de uma mulher que, ouvindo falar sobre Jesus Cristo, ouvindo falar sobre os seus feitos, acreditou. Ela, não por alguém que lhe disse: faça assim ou faça assado. Não. Ela acreditou que só o fato de tocar na orla do vestido de Jesus Cristo ficaria sã. A orla é aqueles fiapinhos, né, do manto que cobria ali a veste do povo daquela época. É aquele simples, aquelas linhazinhas. Só aquilo ali. Tocando aquilo ali, ela acreditava que ela estaria curada. Jesus, que era conhecido pelos seus feitos em profetizar, sobre impor mãos, sobre passar um lodo, como passou nos olhos, nas vistas daquele cego, e fez com que ele enxergasse novamente. Todas as ações, aleluia, milagrosas de Jesus, agora estavam reduzidas a um simples fato dela acreditar em tocar, onde ninguém precisou falar nada para ela. Ela foi lá e executou a sua fé. Quantos de nós estamos aqui, acreditamos em tanta coisa, ouvimos falar tantas coisas, fazemos atos milagrosos para ver se provocamos um milagre, mas às vezes o que falta em nós é uma simples atitude, é o simples acreditar, é se levantar das condições que nós estamos agora. Por exemplo, essa igreja reunida comigo tão linda, ouvindo a mensagem dessa palavra, crendo que o Espírito Santo já está derramando a unção sobre o vaso, e está derramando sobre a sua vida também o poder, a glória. Mas
Há algo que tem que partir de nós, que não é só ouvir e acreditar, mas agir também. Aleluia. Agir. Se Deus está comigo, nada, nem ninguém pode me segurar. Quantos que estão aqui olhando agora para esse dia que amanheceu? Uma linda sexta-feira, um dia, uma oportunidade que Deus te deu, com as esperanças enfraquecidas, porque foi mais um dia, e um dia a mais da sua luta, um dia a mais da sua prova, um dia a mais da sua angústia. Quantos e quantas que estão pensando aqui comigo agora? A semana acabou e tudo que eu ouvi até agora, nada. Tudo que eu fiz até agora, nada. Eu orei, eu busquei, eu clamei ao Senhor. Essa mulher ficou 12 anos vivendo essa vida. 12 anos. 12 anos no sofrimento. Mais 12 anos para encontrar a sua salvação. Porque agora aquele homem que mudara a sua vida para sempre, curando a sua enfermidade, não iria só restaurar a sua carne, como iria mudar você também. Aleluia, o seu exterior. Porque agora ele seria o seu mestre. Há milagres na nossa vida que tem que transformar a nossa vida por completo. É uma construção, é uma reforma, é uma restauração que está sendo feita na tua vida. E para todo propósito, inclusive para o agir de Deus, há tempo para todas as coisas. Não é assim que o pregador relatou lá em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Então Deus está trabalhando nesse tempo que Ele determinou para poder edificar o seu milagre. Não ser só mais um milagre em meio a uma multidão enorme, mas ser um milagre que restaurará a sua vida. Um milagre que vai mostrar para a sociedade, para todos que estão em volta de você, para a sua família, para o seu vizinho, para todo mundo, que Cristo habita em você e você habita em Cristo. Aleluia! Não é mais um milagre, não é mais um feito, mas é algo que vai mudar para sempre a tua vida. É algo que vai mudar para sempre a tua casa. É algo que vai mudar para sempre a sua realidade. Quantos que estão agora comigo em nome de Jesus Cristo? Receba o poder dessa mensagem, dessa palavra sobre a sua cabeça agora, pelo Espírito Santo, e está alcançando milagre. Está curando agora essa mensagem, a lepra, está curando as dores, está curando, aleluia, qualquer que for a enfermidade. Porque o poder que há em Cristo Jesus, Ele pode e já está realizando na sua vida milagres e maravilhas. Mas de dentro para fora vai emanar um poder tão grande que tudo em tua volta vai se transformar. Não basta só transformar você, a tua aparência, mas tem que transformar as suas atitudes. Tem que transformar o seu dia a dia. Não é só uma porta de emprego, mas é uma porta de emprego que você servirá ao Senhor. Quantos que estão ouvindo aqui essa mensagem comigo, que estão desempregados, mas que antes de estar nessa condição você trabalhava e não tinha tempo para glorificar a Deus? É verdade, o mundo do jeito que está não dá para escolher trabalho. O país do jeito que está, a realidade financeira, o que aparecer tem que pegar, sim. Sim, mas eu separei o melhor para você. Eu separei algo que não vai aprisionar a sua alma. E quantos que estão aqui comigo orando e falando: Senhor, eu estou nessa situação, eu tenho desejo, eu tenho sede de Deus. Quanto tempo faz que você não busca mais em um monte? Quanto tempo faz que você não tem tempo mais para jejum? Você não tem tempo mais para meditar, aleluia. Mas quantas coisas ruins Satanás tem entrado na tua vida e plantado através da sua rotina de vida. É necessário uma mudança completa. A saudade de Deus, o seu coração já não aguenta mais. Aquela mulher tinha saudade do convívio com as pessoas, com a sociedade, com a família. Foi ignorada por todo mundo. Foi deixada de lado à margem da sociedade.
Você sabe o que é isso? Quer ficar à luz do esquecimento? O que é ter o desejo de um abrigo, de uma família, de uma cama bem quente? Estar exposta 24 horas ao perigo, à morte. Não é fácil. Quanta saudade que ela sentia da sua casa, da sua família, do seu convívio. Ela não nasceu daquele jeito. Como você nunca foi acostumada e nem acostumada a viver o que você está vivendo hoje. Quanto que você tem saudade de Deus. E hoje Deus se apresenta para você na forma de Jesus Cristo. Alamaio canta lá. Para te visitar a tua alma agora. Para matar a saudade. Para curar, aleluia, esse sangue que está saindo de dentro de você. Que não é esse físico, como era a situação dessa mulher, mas é o espiritual. Que está indo embora, que está sangrando. Que está ruindo, que está morrendo dentro de você. Você tem saudade de Deus. Você chora de saudade de Deus. Você clama de saudade de Deus. Mas está preso, está presa na angústia, na dor, na ocupação, na rotina dessa vida. Mas essa mensagem agora desce do céu e te diz: a tua fé te salvou. Você colocou na estação desse rádio e você já está sendo curado, já está sendo curado espiritualmente. Na carne ele tem poder para fazer tudo, mas na alma é tão difícil. É só ele mesmo. Um método hoje científico conseguiria resolver a situação daquela mulher. Mas quantos que estão aqui comigo agora na mensagem dessa palavra e o seu espírito está enfraquecido, que o seu espírito está dolorido, e que um remédio, um calmante, um tranquilizante não consegue te ajudar a te fazer dormir, te fazer ter vida. Mas essa palavra, essa mensagem hoje derrama sobre ti o Espírito Santo e te diz assim: a tua fé te salvou. A simples atitude de ouvir essa mensagem da palavra salvou a tua vida. E hoje te convida a viver uma nova vida. Porque curada aquela mulher foi viver uma nova vida. Foi viver ao convívio, foi voltar ao convívio de quem mais amava, ao convívio da sociedade, foi viver a alegria de viver novamente. Teve dificuldade? Teve que voltar à sociedade, teve que trabalhar, teve que fazer algo de útil para a vida, não teve? Então, não faltou dificuldade, mas não faltou bênção também. E hoje você está saindo daí, desse marasmo espiritual que você está, para voltar de novo à vida, para voltar a congregar, para voltar a adorar a Deus, e todos os dias da sua vida você glorificar o nome dele. Chega de deixar o mal impor sobre a tua vida aquilo que ele quer. Hoje acabou, estancou, aleluia, aquilo que tirava de você o seu melhor, porque hoje eu estanco e hoje eu vou encher os vasos que estão aqui ouvindo a mensagem dessa palavra. Seja cheio, meu irmão. Seja cheia, minha irmã. Seja cheia de Deus. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Essa é a mensagem. Deus seja louvado.